27 horas de tiroteios e operações para lá e para cá, e a gente lembra que a polícia do Rio de Janeiro... Não operações. Não operações, de confrontos entre facções. De confronto, né? Entre bandidos. Porque a gente lembra exatamente. que a polícia militar, a polícia do Rio de Janeiro está proibida de realizar operações contra o crime organizado pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão da Justiça que tem dado espaço, né, para o crime organizado. E no meio de tudo isso, o cidadão comum, a população que tem que sair de casa e trabalhar, né? a mãe que, para proteger o filho, acabou tomando um tiro de fuzil e morreu. Nossa, mas você vê que a imprensa só fala a imprensa carioca só fala em bala perdida, mas não ousa dizer que a bala perdida é de bandido, porque muito embora o tiroteio tenha sido entre bandidos. Sim, exatamente. O fato é o seguinte, eu tenho até uma sugestão para resolver de vez esse problema da criminalidade. Bota a turma do Supremo Tribunal Federal para negociar com os bandidos, vai lá, né? Aí o ministro, seu bandido, vem cá, olha, vamos ter calma, vamos parar com isso. Quem sabe eles conseguem, né? Porque não há como dissociar, não há como separar essas 27 horas de tiroteio provocada por uma tentativa de invasão de território alheio, ou seja, bandidos que controlam uma favela tentando controlar outra favela. E tudo isso com a segurança de que a polícia não vai se meter. Por quê? Porque a polícia está proibida de se meter em briga de facção, em tiroteio, em sequestro, em estupro, em assassinato, qualquer coisa, qualquer crime que aconteça nas favelas do Rio de Janeiro, isso aí, olha, vai acontecer e as forças policiais estão proibidas de atuar. Estão proibidas, inclusive, de usar helicóptero para tentar localizar bandido. Não pode. Tá tudo ali, é território, é protetorado, principado do tráfico, né? Então está na hora de o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, entrar nessa. Já que o Supremo proíbe a polícia de agir, então os próprios ministros do Supremo certamente terão uma varinha de condão, de repente, né, para resolver esses problemas, para evitar que novas vítimas não aconteçam, que mais crianças, mulheres, reféns, pessoas inocentes, gente de bem, que ficam no meio desse fogo cruzado entre criminosos, que eles não venham a ser vítimas deles, né? Nessa confusão toda, a polícia estava ali por perto, acabou prendendo um tal de Léo Serrote, um desses beneficiados pela decisão do Supremo Tribunal Federal, mas levou azar, acabou sendo preso. Você sabe quem ele é? Ele é o chefe da invasão. Ele é o comandante do batalhão de bandidos, né, que armados até os dentes tentaram invadir, estavam lá em guerra com os bandidos locais do Morro de São Carlos, exatamente para impedir que eles entrassem, né? Tudo isso motivado, não tenho dúvida nenhuma, nessas invasões, essas guerras, etc. e tal, motivadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto quanto a tentativa do PCC de se estabelecer no Rio de Janeiro. Mas é claro, se no Rio de Janeiro a polícia está proibida de reprimir o tráfico de drogas nas favelas e também reprimir todas as ações criminosas que acontecem nas favelas do Rio de Janeiro, e são mais de 1.500 favelas, né? Se as polícias estão proibidas, é claro que é o sonho de consumo de toda gangue, né? Atuar numa região que não tem a polícia. E aí o PCC tentou se transferir para o Rio de Janeiro. A Polícia Federal, na segunda-feira passada, promoveu uma operação exatamente de combate a essa tentativa do PCC. Mas assim, se o PCC não consegue agora, vai conseguir em algum momento, né? E se não for o PCC, serão outras quadrilhas do Brasil todo. Aliás, até do exterior, todo mundo de olho nesse filé mignon, que é uma região completamente livre de polícia, que são exatamente essas 1.500 favelas do Rio de Janeiro. Ilano, o ouvinte desavisado que pega informação pela metade, ele fala assim, mas deve ser mais um daqueles casos de briga de facção na periferia do Rio de Janeiro, que a gente ouve falar todos os dias. Já é trágico quando ocorre na periferia, sem sombra de dúvidas. Mas o que aconteceu hoje é no centro do Rio de Janeiro, é região central. Né? No Estácio. No Estácio, é no meio ali, no coração da cidade, com circulação de pessoas para todos os lados, né? Todo o canto do Rio de Janeiro. E é uma situação surreal, se a gente pode definir assim. 27 horas. Eu lembro que a gente começou a tratar desse assunto, começou um zum ontem no meio da tarde. Sim. Vocês deram destaque no Jornal da Band. A gente deu destaque na abertura do Jornal da Band. O Fernando Davi entrou ao vivo com a gente, explicando o que estava acontecendo. É muito... Imagina a situação da população, uma pessoa que precisa sair, precisa ir e vir, precisa viver num lugar em guerra.
A guerra tá lá. É guerra civil, é guerra Eles estão civil. vivendo num polícia... lugar que está em guerra, gente. Imagina você sair de casa, imagina dormir à noite. Muita gente deve ter passado a noite em claro, ouvindo a chuva de tiro. Sim. É a polícia só pôde agir em certa medida, mas sem muita, né, sem correr o risco de entrar, de subir no morro, porque a guerra era no centro do Rio. Aí a polícia não está proibida de agir e acabou prendendo esse traficante. Eu vou contar aqui uma história rapidinho, que eu já contei antes, eu acho que já contei, que assim, anos atrás, já nem me lembro quantos anos, mas enfim, bons anos atrás, eu estava na sala de espera do programa da Hebe, no SBT. Lembra que tinha aquele programa da Hebe Camargo, né? Claro. Ganhou beijinho? Sim, claro. Mas tinha não era um camarim, era uma sala de espera, onde os convidados ficavam ali aguardando serem chamados e tal. Eu estava lá e quem estava do meu lado era o Cacá Diegues, um cineasta muito premiado, muito conhecido, muito respeitado. E o Cacá Diegues é alagoano. E aí a conversa fluiu, né? Enfim. E ele estava lá para divulgar um filme que ele fez, até um belo filme, em que contava a história de amor de um menino, de um rapaz do morro, eu não me lembro bem, com a menina do asfalto, como eles chamam, né? As pessoas que moram na parte de baixo e tal. E tinha um menino, parece que era músico, tocava sax, tinha uma coisa assim. Bom, ele estava aí ali na conversa, tinha havido, é claro, né, naquela ocasião, como sempre acontece, né? Sempre aconteceu, tinha havido qualquer coisa como essa que está acontecendo de ontem para hoje, né? Um tiroteio, algum fato policial e tal. E ele me falando que, para fazer aquele filme que ele estava indo divulgar, o set de filmagem assim, da produção, né? O local da produção foi instalado na subida do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. E ele disse que ficava lá, enfim, a produção ficava concentrada ali, é claro que saía dali, se deslocava para as proximidades, para fazer as locações e tal, mas a produção estava ali concentrada, né? Eu acho que alugaram algum lugar, não sei, estava ali na subida do morro. E ele me dizendo que foram 3 meses de filmagens e de permanência ali, e ele estava muito impressionado com a quantidade de armas que ele via subir no morro. Né? Carregamentos de armas de grosso calibre. E assim, os veículos usados para levar os morros passavam por eles, e eles viam, né? Era uma coisa à vista de todo mundo. E eles dizendo assim, olha, ou aquilo ali é um enorme comércio, ou aquelas pessoas estão se armando para tomar o poder. Porque os traficantes, né, para tomar o poder, porque, olha, são muitas armas. Ele via o tempo todo as armas passando. Ele disse isso a mim, contou essa história. Então, quando a gente vê hoje esses traficantes tão bem armados, né, armados até os dentes, né, as fotos que eles aparecem exibindo fuzis, etc., com bazucas, com não sei o que, coisa que derruba avião, derruba helicóptero, etc., a gente vê que não estamos tratando com coitadinhos, como imaginam os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Coitadinhos que são vítimas de uma polícia truculenta e etc. Não, são bandidos perigosos, bandidos profissionais, que fizeram a opção de viver para e pelo crime, o tempo todo, desde muito novo. Talvez ele não tenha tido a oportunidade de ter outra vida. Talvez já aos 10, 12 anos, como é a história de muitos desses bandidos, já tenha virado aviãozinho, né? Como é que chama? Enfim, esses garotos que levam a droga, né? E também, ou então aqueles que ficam de vigia, a polícia sobe, eles avisam, né? Eles empinam um papagaio ou soltam fogos para avisar que a polícia está chegando, enfim. E aí vai crescendo na organização da quadrilha até virar um bandidão, né? Muitos deles têm essa trajetória, esse histórico, né? Mas assim, quando eles chegam lá, quando eles viram bandidão, né? Viram bandidões, eles são gente da pior espécie, né? E não são os anjinhos que os ministros do Supremo Tribunal Federal imaginam, né? Que a ponto de tomar essa decisão absolutamente estapafúrdia, uma decisão inacreditável de proibir as forças policiais de enfrentar esses bandidos nos morros do Rio de Janeiro. E a gente tem que lembrar, né, Cláudio e Lana, que a gente tem essa questão grave, que é a guerra do tráfico de drogas no Rio de Janeiro por bandidos criminosos da pesada, junto com uma questão que sufoca também a população, principalmente das regiões mais carentes do Rio de Janeiro, que é a atuação das milícias, que aí é pior ainda, talvez, hein, Cláudio? Porque aí é policial travestido de bandido, né? Gente do pior caráter possível, que aí se une ali
da situação, da farda, enfim, para sufocar, para explorar e tocar o terror em muita gente também no Rio de Janeiro. É um estado paralelo, né? As pessoas disputando o poder ali à luz do dia e quem sofre é a população. Você viu a mãe, que a gente não vai noticiar logo mais no jornal, mas vocês falaram mais cedo, uma pessoa dentro do carro tentando proteger um filho e leva uma bala, morre, com uma criança no colo. São cenas tão dramáticas que a gente tem que noticiar e que a gente mostra, que a gente convive com elas no Brasil, que eu não consigo imaginar qual é a solução para esse problema. Qual é a solução? Alguém diga, por favor, porque eu não consigo ver horas e horas no meio de um tiroteio. É muito absurdo, gente. É isso.